Mas falando dos jogadores do Fluminense ontem, vou passar um para cada um aqui. Quem desses reservas conseguiu colocar uma pulga atrás da orelha do Renato pensando em titularidade, tá? Tô falando em virar titular, talvez não no domingo, mas na próxima semana, assim. Vou começar com você, Duque. Everaldo. Ou será que o negócio dele é só o azar que ele tem o Germancano na disputa com ele? Cara, assim, a questão do Everaldo, cara, como o próprio Rafael tinha falado, ele tinha feito gol, se eu não me engano, contra o próprio Águia de Marabá, não é? E agora ele faz contra o São José. Né? É difícil você. Óbvio, né? O Renato acabou de chegar, né? Então ele tem alguns poucos jogos ainda. E o pouco que ele viu, o Everaldo entrou numa partida, numa oportunidade, né? Contra uma equipe que realmente é muito fraca tecnicamente. Sem dúvida será o saco de pancadas do grupo. Mas ele entra, cara, e faz o que ele tem que fazer. O camisa 9, o centroavante, ele tem que entrar e ter a oportunidade de fazer os gols. Pior seria se ele entrasse e perdesse gols na cara, não tivesse feito um bom jogo. Eu acredito que ele possa ganhar realmente pontos com o Renato, mas eu não acho que chega na situação de talvez coçar ali um pouco na titularidade do Cano. Até porque o Cano entra, em um minuto ele já mete um golaço também. Então eu acho que o Everaldo, talvez, numa partida dessa, apesar da gente ter um pouco de calma para analisar, né, uma partida contra um adversário tão fraco, eu acho que ele pode talvez ganhar pontos com o Renato Gaúcho, porém tem que ter um pouco de calma com ele, porque ele já tinha entrado em alguns jogos, até mesmo no Campeonato Brasileiro, que o nível sobe um pouco mais, obviamente, um pouco não, né, bastante, e ele realmente não estava pisando na bola, ele não estava encostando na bola. Então acho que tem que ter um pouco de calma com o Everaldo. Vou acrescentar duas coisas à análise do Duque, eu concordo, e duas estatísticas. Primeiro, ontem foi só a segunda vez que o Everaldo foi titular com a camisa do Fluminense. Ele não é titular contra o Águia de Marabá, né? Ele entra, faz o gol, dá 3 assistências, mas não é titular, né? Exato. Ele faz o Germancano de ontem, né? Ele entra já na reta final. E ele só tinha sido titular contra o Volta Redonda, naquele jogo lá em Volta Redonda, que a gente já tá classificado. Todas as outras vezes ele jogou 22, 7, 7, 19, 28, 19, 14, sempre assim os minutos. E outra estatística interessante sobre o Everaldo é que às vezes a galera leva muito pra ele, tipo assim, fazia gol em Campeonato Baiano. No Fluminense até agora ele só fez gol nos 2 jogos mais fáceis, né? Disparados. Mas você pega os gols dele pelo Bahia no ano passado, jogando boa parte das vezes como ponta, Ele ele... tem ele boa média. Ele tem não, boa média. e não é só boa média assim, ele fez gol contra Jacobina, Bahia de Feira. Mas os outros 9 gols dele no ano são Ceará, Vitória, Grêmio, Botafogo, Criciúma, Flamengo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Fortaleza. Tipo, gols na Série A do Campeonato Brasileiro. No ano anterior, os gols dele também são contra América Mineiro, Atlético Paranaense, Fluminense, Goiás, ele marca 3. América Mineiro de novo, Grêmio, Goiás, Red Bull. E aí, gols no Campeonato Baiano. Então, assim, ele não é artilheiro de Série B ou de Campeonato Baiano. Ele, de fato, fazia muitos gols importantes em Série A. Tem uma média boa de Série A. Média em torno de 8 a 10 gols por temporada na Série A. Agora, o Phil, o Thiago Santos é um que esse sim dá pra gente falar que ele tá caminhando numa estrada com poucos adversários e a partida de ontem agradou? Cara, tem um fato que o Renato conhece mais a passada, a caminhada do Thiago Santos do que dos outros, né? Então já tem ali um pouco, na minha cabeça tem uma predileção do Renato Gaúcho com o Thiago Santos. E na coletiva ele diz que o Thiago Santos disse que queria continuar na zaga e não ir para o volante. Então existiu uma conversa já com o Renato Gaúcho sobre isso. E assim, a gente precisa... o Freitas não é um zagueiro muito técnico e não está no agrado da torcida. E o Ignacio, para mim, também não vem bem, né? No Fla-Flu ele se queima um pouco com o torcedor. E ontem ele conseguiu falhar, sempre sem pressão nenhuma. Ele teve 1 ou 2 lances. Um, é claro, que ele dá uma ajeitada de peito, parecendo futevôlei, quase que entrega a bola pro atacante do San José. E falhar no jogo de ontem é uma coisa bem preocupante. Então acho que nesse momento, ainda mais que está nesse clima de felicidade da torcida com o Renato Gaúcho, eu diria que se Renato bota de titular,
Eu sei que vai ter crítico ali, mas maioria, quando você pensa em maioria, metade mais um ali, acho que a maioria acha ok o Thiago Santos ao lado do Thiago Silva nesse momento da temporada. Alguém discorda? Eu vi um movimento desse na internet aí no geral. Eu não discordo, eu concordo com essa análise do Phil. Até porque, pelo que a gente vem vendo de Freitas, de Ignacio, o Ignacio é um jogador que desde o ano passado, naqueles 2 jogos que ele tem, depois ele tem a lesão, eu consegui enxergar que ele tinha algum potencial. Só que esse ano ainda não vingou, né? Não deu certo. Ele nos 2 jogos contra o Flamengo, ele realmente, acho que no primeiro jogo, ele vai muito mal no jogo, muito, muito mal. E ele também não conseguiu ter uma sequência que a gente pudesse chegar e falar, não, esse é o cara ideal para ser o zagueiro ao lado do Thiago Silva. E o Freitas, cara, não tem o que falar. Ele tá numa desconfiança, né? Numa situação muito difícil para a torcida. E o Thiago Santos, apesar de ter feito realmente muito mau jogo contra o Botafogo, ele, para mim, ele errou menos, talvez, ou ele tem menos problema do que os outros 2. Então, tá uma situação muito difícil. Rafael Siqueira, quero que você comente as volâncias. Nonato acertou a renovação, né? A publicação foi feita no BID agora à tarde. O Fluminense renova o empréstimo com o Santos até o final de 2026. Um empréstimo estranho, né? Mas ele não tinha contrato até o final meio do ano? Não, ele tinha contrato de empréstimo pro Fluminense até o meio do ano, e agora ele acertou que ele vai ficar emprestado até o final do contrato dele com o Santos. Isso, ele estava aqui emprestado, por isso que eu falei, é um empréstimo estranho, que é um empréstimo de mais de 1 ano renovado por 2... Tipo assim, o Santos não quer o Nonato, né? Não. A conclusão, 2 anos e meio de empréstimo é um negócio de maluco. 2,5 total? Acho que vai ser, porque tem um ano e meio agora. Mais 2,5. Pelo menos não, isso. Já teve 1 e tem mais 1,5, é 2,5 isso. Vai ser, a conta é mais ou menos essa. Mas assim, você teve o Nonato ontem, atuando acho que depois de 1 mês, se eu não me engano, ou mais de 1 mês sem entrar em campo, acho que não joga também desde aquele jogo contra o Volta Redonda, e a gente teve um Facundo Bernal que saem os 2 muito louvados, e a gente tem como titular um jogador que, apesar de muito elogiado pelo técnico, é muito criticado pela torcida, que é o Martinelli, e um outro jogador que chegou com uma pompa de jogador titular, mas que até agora não rendeu ainda, que é o Hércules. Bernal e Nonato vão ter mais minutos com o Renato Gaúcho do que tinham com o Mano Menezes? Com certeza. Primeiro porque eram jogadores escanteados pelo Mano, né? Apareciam um pouco com o Mano Menezes, esses 2 jogadores. O Bernal, eu acho que um passo à frente, eu acho que o Bernal se coloca numa posição de ser o titular do Mano Menezes, até porque talvez a gente precise do Hércules em outra posição, já falaremos disso daqui a pouco, mas eu acho que o Bernal dá um salto para ser o titular do Mano Menezes, e o Nonato uma boa opção de banco, cara. Porque eu acho que ele não abre mão do Martinelli, de camisa 8, e eu acho que ele gosta, até pelo histórico de camisas 5 que ele vinha tendo, o próprio Thiago Santos no Grêmio, um camisa 5 mais alto, mais forte fisicamente, que entrega um pouco mais essa marcação, que o Martinelli entrega em velocidade de exposição, mas não em força física, de combate de corpo. Eu acho que o Bernal tem um pouco mais disso. Mas o Nonato, eu acho que pra mim, vira até uma opção de um volante quando o Fluminense precisar propor mais o jogo. O Nonato entra pro segundo tempo, uma variação que o Renato pode ter é trocar o Martinelli pelo Nonato, e com isso, apesar de ser troca de um volante por outro, o time ficar mais ofensivo. Eu acho que ele ganha essa carta na manga com o Nonato, mas o Bernal, eu acho que dá um bom salto para ser titular, e o meu palpite é que é titular domingo, inclusive.